Ei, moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e empolgados para a meditação de hoje. Se você não está com sua Bíblia na mão, corra aí e pegue para você acompanhar a leitura comigo. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o profeta Neemias. Então abram suas Bíblias em Neemias capítulo 1 e a gente também vai ler alguns versículos do capítulo 2. Se você não sabe muita coisa sobre Neemias, se você não teve a oportunidade de estudar sobre esse profeta, eu aconselho que você leia esse livro, porque a história de Neemias é incrível. Ele é um homem muito usado por Deus e tem muito a nos ensinar. E eu quero falar um pouquinho do que esse livro tão rico de conhecimento e de aprendizados tem para nos oferecer. Então vamos lá. Lá no capítulo 1 de Neemias, conta um pouco da história da situação que Neemias e o povo de Jerusalém estavam vivendo. Jerusalém tinha acabado de ser atacado, destruído pelo fogo, que fala no capítulo 1, versículo 3, que o muro tinha sido derrubado e tinha tudo queimado pelo fogo. Suas portas, estava tudo destruído, o muro de Jerusalém. Qual que era a situação, o contexto dessa época? Tinha muitos sobreviventes do cativeiro, né, quando o povo de Jerusalém foi levado cativo, e tinha muitos sobreviventes vivendo em Jerusalém. Porém, outra parte das pessoas estavam vivendo exiladas, fora de Jerusalém, trabalhando para outros reinos, para outros reis e outras populações, civilizações. E Neemias era uma dessas pessoas. Ele trabalhava para o rei Artaxerxes e vivia longe de Jerusalém. Quando Neemias descobriu que o muro de Jerusalém, a cidade dele, a cidade escolhida por Deus, tinha sido destruído, ele ficou muito, muito triste. E aí no capítulo 1 mostra a oração de Neemias. Agora eu quero ler com vocês o capítulo 2. Acompanhem aí comigo. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. É um ponto aqui que Neemias trabalhava como copeiro. No final do capítulo 1, ele fala isso. A última frase aí. Nessa época, eu era o copeiro do rei. O que é o copeiro? Era a pessoa que levava as bebidas para o rei, que servia, e também era a pessoa que provava a comida e a bebida antes do rei. Porque caso tivesse envenenado ou alguém tinha colocado alguma coisa ali, não ia ser o rei que ia sofrer com aquilo. Continuando a leitura. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la. E aí eu aconselho você a continuar lendo, mas eu já te conto que deu tudo certo. Isso mesmo. O rei concedeu a Neemias o que ele tinha pedido e ainda concedeu outras coisas, algumas madeiras, algumas árvores, para ele reconstruir o muro de Jerusalém. E a primeira coisa, o primeiro ponto dessa história: tudo deu certo porque Deus estava guiando. Essa era a missão de Neemias. Neemias, ele tinha uma missão a cumprir, que era ajudar o seu povo. E Deus já tinha arrumado tudo, já tinha já tinha tocado o coração do rei para ajudar Neemias. E Neemias reuniu sua coragem, movido pelo Espírito Santo, e pediu o que ele precisava. E aí deu tudo certo. Mas qual é o ponto-chave dessa história que eu tô tentando dizer para vocês? Neemias, ele trabalhava para o rei. E ele usou disso para fazer a missão que ele precisava fazer, que era ser deixado guiar por Deus e fazer uma boa obra na cidade, na sua própria cidade e na cidade escolhida por Deus. E aí, muitas vezes, a gente fica lendo essas histórias da Bíblia, lendo história de pioneiros da igreja, Ellen White,
um tanto de outras pessoas que faziam grandes coisas, tanto é que alguns viraram filme, outros viraram histórias de livro, e a gente fica esperando muito por essa missão, sabe? Eu não sei vocês, mas às vezes eu paro assim, penso, poxa, qual que é a minha missão? Eu sei que eu tenho que levar o advento, mas de qual forma? Qual é meu dom? Deus está me usando de qual jeito para eu cumprir o que eu preciso cumprir aqui nessa terra? E aí, eu vejo muitas pessoas esperando, sentadas no banco da igreja, aquela grande oportunidade. Viajar para outro país, abrir uma nova igreja. E não tô desmerecendo, lógico, só que às vezes a gente espera grandes coisas, enquanto o que tá próximo, o que tá ao nosso redor, a gente deixa passar. Sabe aquele seu amigo da escola, sabe? Pensou em alguém aí, né? Pois é, o que você fez para falar sobre Jesus com ele? Às vezes a gente não precisa viajar para outro país, não precisa fazer uma grande obra, ser reconhecido pela Associação Mineira Central ou por outros países. Às vezes a nossa missão está mais perto da gente do que a gente imagina. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir o nosso talento, né? Porque Deus vai usar alguma coisa aí em você para transmitir a palavra dele. Pode ser cantar, pode ser pintar, pode ser falar digitalmente, sendo uma influencer de Jesus, nunca se sabe. Pode ser pregar ou trabalhar nos desbravadores, não sei. Você precisa descobrir, e isso é você com Deus. E o segundo ponto, ter coragem para fazer. Neemias foi um homem corajoso. Imagina, um servo que estava ali só servindo vinho, que poderia ser qualquer outra pessoa. Ele teve coragem de pedir. Olha, gente, tenta imaginar, se coloca no lugar de Neemias, o rei, que ele poderia olhar para você e falar, mata agora. Ele estava triste, estava incomodando ele não podia mentir, e aí ele teve coragem de pedir para o rei o que ele pediu, se distanciar do trabalho dele e ainda pedir algumas coisas para levar e ajudar na reconstrução do Muro de Jerusalém. Ele realmente foi um homem muito corajoso. E aí, a gente precisa dessa coragem também. E mais uma coisa que eu quero falar com vocês é que, como eu disse, a gente não precisa fazer grandes feitos para a gente perceber que tá fazendo certo, que tá no caminho da nossa missão. Só que a gente precisa saber aproveitar oportunidades. Porque talvez aí bem perto de você tem alguém precisando escutar do amor de Deus. E talvez pode lhe faltar coragem ou pode lhe faltar conhecimento do seu dom. Talvez você não saiba como lidar com essa situação. E se você falar com Deus, como Neemias falou, ele orou ao Deus dos céus antes de pedir qualquer coisa, porque ele sabia que sem Deus ele não iria conseguir. Você pode orar a Deus também e pedir essa sabedoria, pedir esse discernimento, porque eu tenho certeza que ele vai clarear sua mente e você vai descobrir qual é a sua missão aqui na Terra. Eu espero de coração que você esteja disposto a cumprir, porque nós somos feitos para levar a mensagem de Deus aos outros. Nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos feitos para servir. E juntando tudo isso, a gente acaba falando do amor de Deus tão natural quanto a luz do dia. Porque é algo muito bom, é algo que sacia o nosso coração e enche o nosso corpo de energia. Então, quem olhar para você vai conseguir ver Jesus. Isso é muito simples. Quando a gente está conectadinho com Jesus, isso se torna simples. E não precisa você ter medo, você não precisa ficar nessa dúvida, sabe? Alimentando essa dúvida, enquanto você pode apenas orar. Você pode apenas criar um relacionamento com Deus e aí tudo flui mais fácil. E é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado no coração de vocês, porque quando eu estudei isso, realmente mexeu comigo. E fiquem com Jesus. Um beijo pra vocês.